amigos, sejam bem-vindos, vocês estão com o Mando de Campo. Bom pessoal, vou comentar hoje sobre a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou ontem com o jogo Sport e Botafogo, 1-1. Foi uma rodada, no geral, inferior em médias de gols do que a primeira rodada, tecnicamente foi uma rodada inferior, mas também rodadas que teve algumas coisas interessantes. Bom, vou começar aqui primeiramente falando da rodada de sábado, tá? Que teve Bahia e Santos e Flamengo e América Mineiro. Bahia e Santos, Flamengo e América Mineiro foram dois bons jogos. O Bahia conseguiu a vitória no finalzinho, nos acréscimos contra a equipe do Santos. O Flamengo fez o dever de casa, jogando nos seus domínios e ganhou do América por 2-0. No domingo, teve Paraná e Corinthians. Paraná levando uma goleada de 4-0 do Corinthians em casa. Começou bem o jogo, até tinha boas perspectivas, pressionou o Corinthians, mas depois sucumbiu ao primeiro gol do Corinthians. Atlético Mineiro e Vitória, 2-1, Vitória descontou no final. Ceará e São Paulo, um jogo fraquíssimo, 0-0, jogo no Castelão. Chapecoense e Vasco, 1-1. Fluminense e Cruzeiro, 1-0. O Fluminense com um jogador a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo conseguiu uma vitória. Palmeiras e Internacional, um jogo polêmico, com muita reclamação por parte do Internacional, 1-0 Palmeiras. E Grêmio e Atlético Paranaense, 0-0. E ontem, como eu comentei, Sport 1 e Botafogo também 1. Vamos fazer um apanhado do que foi essa segunda rodada. Foi uma rodada que os mandantes, na maioria das vezes, na maioria dos jogos, manteve a escrita e acabaram vencendo dentro de casa. Porém, teve muito empate nessa rodada na minha visão. Chapecoense e Vasco jogando no Chapecó, Sport e Botafogo jogando fora de casa, né? Também no finalzinho que saiu os 2 gols, e São Paulo e Ceará, que foi um jogo fraquíssimo, né? Foi um jogo muito ruim, tecnicamente falando, né? Então foi uma rodada inferior à primeira rodada, mas que manteve também uma média de gols não ruim, mas a gente percebeu que já deu uma queda em relação aos primeiros jogos. Vou comentar com vocês sobre os palpites da rodada. Errei mais do que eu acertei, mas vamos lá. Bahia e Santos, 1-1, tava quase acertando o placar, o resultado, né, que seria de empate. Bahia acabou fazendo gol no final. Errei esse placar, errei esse palpite. Flamengo e América Mineiro, acertei, 2-0. Paraná e Corinthians, errei completamente. O Paraná foi totalmente dominado pelo Corinthians. Atlético Mineiro e Vitória, acertei o resultado, o placar e o resultado. Chapecoense e Vasco, errei. Fluminense e Cruzeiro, errei. Ceará e São Paulo, errei. Tanto o placar quanto o resultado. Palmeiras e Internacional, também errei. Grêmio e Atlético Paranaense, também errei. Sport e Botafogo, também errei. Resultado, não fui muito bem nos palpites da rodada, porque foi uma rodada realmente atípica. Foi uma rodada onde que a gente viu equipes inferiores tecnicamente se sobressaindo e equipes até que viam no mau momento melhorando nessa segunda rodada. Eu vou fazer um apanhado somente de 2 jogos dessa rodada, porque um é o jogo que eu assisti, depois é o jogo que eu assisti os melhores momentos, que foi Ceará e São Paulo. Ceará e São Paulo foi um jogo que eu assisti os 90 minutos, foi o jogo que eu peguei para assistir. Um jogo extremamente ruim por parte do São Paulo e do Ceará. O Ceará, dentro de suas limitações, conseguiu fazer um jogo de marcação. O São Paulo sucumbiu muito à marcação do Ceará, teve dificuldade de penetrar na área do Ceará. O Aguirre, na minha visão, errou na escalação.
ele colocou, ele fez um rodízio, como ele gosta de fazer, rodízio. Só que eu acho que o rodízio você tem que fazer, rodízio de atletas, quando você tem um esquema definido, um esquema tático. São Paulo ainda não tem um esquema definido. E esse jogo contra o Ceará, o São Paulo tinha condições de fazer 3 pontos. Entretanto, entrou com um time diferente com o que jogou contra o Atlético Paranaense e acabou não tendo um bom desempenho, não conseguindo ter grandes oportunidades, errando nas finalizações. Verdade que o goleiro do Ceará pelo menos fez 2 grandes defesas, só que o São Paulo é muito pouco para um time que postula até títulos como o São Paulo. Então foi um jogo muito fraco. E o jogo Palmeiras e Internacional foi um jogo que o Palmeiras voltou a não jogar bem, fez um jogo muito abaixo do que pode, com o elenco que tem, porém o Dudu fez um gol. Só que aí que tá, e foi um jogo cheio de polêmicas, porque teve um gol mal anulado do Leandro Damião, ele estava na mesma linha, estava totalmente em condições, e um pênalti em cima do Nico Lopes. Que houve um pênalti em cima do Nico Lopes. Foi um pênalti não marcado. Perdão. E contra o Ceará e São Paulo também teve um pênalti não marcado a favor de São Paulo, em que o jogador do Ceará coloca a mão na bola. Então o nível de arbitragem a gente está vendo que continua ruim no Campeonato Brasileiro e tende a piorar, porque não se tomam providências para colocar tecnologia, árbitro de vídeo, e a gente vai ver isso acontecer com frequência no Campeonato Brasileiro. Enfim, foi uma rodada emocionante, não tanto quanto a primeira, mas foi uma boa rodada, no meu ver. E acredito que o Corinthians, com essa vitória contra o Paraná com propriedade, começa a despontar ali nas primeiras posições. É cedo para falar? Muito, só segunda rodada. Mas você vê que tem o dedo do técnico nesse time e que está realmente cada vez mais mostrando uma força no Campeonato Brasileiro e que pode ser postulante ao título. Ok, pessoal? Bom, mais uma vez obrigado pelo carinho. Se gostaram do vídeo, curtam e não se esqueçam de se inscrever no canal. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos.